E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Taiane Segueto. E eu sei, o vídeo tá um pouco diferente aqui, o cenário é que eu tô aqui na casa da minha avó. Eu tive um tempinho pra gravar, então eu resolvi aqui gravar esse vídeo pra vocês. E se tiver muito barulho, me perdoem, porque aqui é barulhento mesmo, tá? Na verdade, hoje o vídeo vai ser mais um bate-papo com vocês, de algo que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar. E na real eu quero falar sobre, já indo, né, direto pro assunto, né, sem muito enrolation, que vocês já sabem o que tem que fazer, né, tem que comentar, se inscrever, compartilhar, dar like, enfim, essas coisas que vocês já sabem. Então vamos embora pro vídeo. O que eu quero falar é sobre adoração. Eu vejo que muitas pessoas não têm o real entendimento do que é adoração. Por exemplo, tem pessoas que pensam que pra te adorar, tu precisa saber cantar muito bem, tu precisa ter uma voz bonita, tu precisa ter algum cargo na igreja, tu precisa ter uma desenvoltura. Enfim, colocam várias barreiras, vários quesitos do que elas precisam ter para poder adorar. E na real, para te adorar, tu não precisa ter nada. Tu só precisa ser. E ser o quê? O que precisa ser? Ser adorador. E isso nós já somos. Desde que nós nascemos, desde que o homem foi criado por Deus, a gente foi criado para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele. Então essa essência, ela está dentro de nós, só que muitas vezes ela é sufocada, muitas vezes ela é destruída, muitas vezes ela morre no coração do homem pelas coisas que o mundo vai oferecendo, por coisas que vão corrompendo essa essência, sabe? Mas você tem que ter em mente que você nasceu um adorador e que pra te adorar, tu não precisa ter uma voz bonita. Por quê? Porque a adoração, ela não se limita apenas a cantar músicas. Ela não se limita apenas você estar no ministério de louvor, por exemplo, só quem tá no ministério de louvor que tem esse chamado é que é adorador. Não, Deus chamou todos nós para adorar. E se fosse só o louvor, que fosse adoração, só cantar que fosse adoração, ele não chamaria todos nós como os adoradores, porque ele sabe que muitas pessoas não têm esse dom, ele não deu o dom de cantar, de ministrar para todos, entendeu? Então é por isso que a adoração tem diversas formas de se desenvolver. Você pode adorar a Deus com as suas atitudes, você pode não, todos nós devemos adorar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso modo de vestir, o nosso modo de tratar as pessoas, o nosso modo de ser. Nós temos que glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, nós temos que brilhar em Jesus, porque é isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou de luz do mundo e sal da terra. E com isso, nós sendo isso, nós estamos glorificando o nome dele através de nós. E nós glorificando o nome dele através das nossas vidas, nós estamos adorando. Essa é uma forma de você adorar. Quando você cumpre o seu chamado, quando você cumpre o propósito de Deus para tua vida, essa é uma forma de você estar honrando e adorando a Deus. Entende? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre adoração é isso, tá? Para você ter em mente que para te adorar tu não precisa ter alguma coisa, mas você precisa ser adorador. E ser adorador você já é desde que nasceu. Você talvez só precisa encontrar essa essência dentro de você, entende? E outra coisa é que eu queria falar sobre adoração no momento do culto, sabe? No momento que nós estamos como igreja adorando ao Senhor Jesus. A adoração não é só quando nós entramos na igreja, certo? Como eu havia falado, toda a nossa vida é uma vida de adoração. Então, desde que nós acordamos até a hora que nós dormimos, a nossa vida tem que ser uma constante adoração para Deus. Você não se torna adorador quando você pisa dentro da igreja e quando você sai, opa, parece que tirou o casaquinho da adoração, né? E agora eu não preciso mais, agora eu vou viver minha vida. Não, cara, você nasceu adorador, então você é adorador o tempo inteiro, não importa se você tá na igreja ou não. Você tem que adorar o Senhor, como eu falei, com as suas atitudes, no seu modo de ser, na sua vida em geral. Ok? Mas falando agora da adoração dentro da igreja, o que eu tenho visto? Tenho visto muitas pessoas, não que eu cuide os irmãos na hora que eu vou no culto, não, né? Mas é que eu ministro e às vezes eu vejo não é uma resistência, mas é uma falta de entendimento das pessoas sobre esse momento da adoração,
sabe? Eu vejo muitas pessoas desapercebidas, eu vejo muitas pessoas que de repente estão com o coração, a mente em outro lugar. Não é julgamento isso, tá, gente? É discernimento espiritual que o Senhor nos dá, que a gente consegue perceber que aquela pessoa tá ali só de corpo, mas que a mente e o coração está em outro lugar, sabe? E não é isso que o Senhor quer. Eu vou ler um versículo aqui. É um versículo muito assim, ó, digamos, clichê pra falar da adoração, né? Mas que é um versículo que tem que estar cravado no nosso coração, que muitas vezes nós não damos a real importância para ele, que se encontra em João 4:23, que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? É você não ser falsa. Sério, não é verdade, é falso. Mas é sério, gente, muitas pessoas, até eu, já adorei em falsidade. Como assim adorar em falsidade? Sabe quando você chega diante da presença de Deus e você quer, tipo, mascarar os seus defeitos, mascarar as suas, os seus pecados, de repente, algo do tipo? Isso é adorar em falsidade. E quando Deus pede que nós sejamos verdadeiros, nós sejamos sinceros, Ele quer que nós sejamos nós mesmos, sabe? Chegar diante da presença dEle e dizer as nossas falhas, dizer que nós precisamos mudar tal coisa, sabe? Não querer esconder os nossos defeitos, porque na real não tem nem lógica nós fazermos isso, porque Ele conhece tudo de nós. Mas Ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Ele não quer que nós falamos da boca pra fora que nós o amamos. Ele não quer que você ergue as suas mãos pra adorar só porque o ministro está mandando você fazer isso, sabe? Ele não quer que seja uma coisa forçada, mas Ele quer que seja uma coisa do fundo do seu coração, sincera, verdadeira, que realmente quando você diz que o ama, você o ama, que quando você diz que você quer a presença dele, você realmente está desejando isso, entende? E muitas vezes as pessoas estão ausentes, mesmo estando no culto, mesmo estando presentes fisicamente ali, elas estão ausentes, porque estão com o seu coração e sua mente em outro lugar. E eu consigo sentir a tristeza do Espírito Santo ao ver isso, sabe? Porque Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou. Isso já nos deu um acesso, assim, ó, extraordinário diante da presença dele. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos esse presente de poder ter o acesso facilmente diante da presença dele. É só nós chegarmos, adorarmos, nos rendermos, que ele vem ao nosso encontro, ele vem com a sua presença. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Então, quando você for na sua igreja adorar, enfim, no seu dia a dia, faça isso verdadeiramente, faça isso com seu coração sincero diante da presença de Deus, sabe? Não cante apenas canções, não diga apenas palavras da boca para fora, não adore a quem você não conhece, mas procure conhecer a Deus, procure adorar a Ele com sinceridade, com tudo que você tem. Não seja um falso adorador, mas seja aquele que o Senhor procura. Muitas vezes nós vamos aos cultos, à igreja, com um propósito apenas de receber, sabe? Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, e aí nós vamos à igreja: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero receber, eu preciso dessa porta aberta, de repente de emprego, alguma coisa assim. E muitas vezes, claro, é correto nós queremos ir para a igreja para receber, para ouvir Deus, sim. Só que muitas vezes isso ocupa 100% do nosso propósito, sabe? Nós não temos aquele propósito de ir na igreja para sentir Deus, de ir na igreja para agradecer a Ele, para celebrar a Ele por tudo que Ele já tem feito na nossa vida, sabe? E nos esquecemos disso. Nós só lembramos da parte do que nós queremos receber e esquecemos da parte que nós temos que oferecer a Ele o nosso melhor, oferecer a Ele a nossa adoração. E muitas vezes a nossa mente fica preocupada só com isso e Deus tá ali esperando, assim, ó, de repente passou a semana inteira, você não teve tempo de ter um momento com Ele, e Ele tá ali ansioso, esperando as suas palavras, esperando a sua adoração, o seu momento com Ele, e seu coração tá preocupado em outras coisas, seu propósito está em outra coisa. E não é isso que Ele quer,
sabe? Ele não quer que nós o adoremos a Ele por segundas intenções. Ele quer que nós o adoremos a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele representa na nossa vida. E outra coisa que eu esqueci, que era pra falar agora, não me lembro. Tá escurecendo aqui, gente. Pois é. A nossa adoração, ela tem um poder extraordinário. Se nós soubéssemos o quanto a adoração sincera, verdadeira, move o coração de Deus, nós nos entregaríamos e adoraríamos muito mais. Talvez não seria necessário nós pedirmos e só adorarmos a Ele seria o suficiente, porque quando nós adoramos, nos rendemos verdadeiramente, isso toca o coração de Deus, isso move o coração de Deus. Cara, você tem noção disso? Dentre todas as adorações que Ele pode receber lá no céu dos anjos, Ele escolhe parar para nos escutar, para ouvir o que nosso coração, que a nossa voz tá dizendo, o que nós estamos querendo expressar para Ele. E além disso, a adoração é uma arma espiritual muito forte de guerra. Acontecem coisas extraordinárias no mundo espiritual quando nós adoramos. Cadeias são quebradas, coisas acontecem no mundo espiritual quando nós adoramos. E muitas vezes é por isso que o inimigo quer nos distrair no momento da adoração, quer tirar o nosso foco da adoração, quer tirar o entendimento da adoração, fazer com que a adoração seja uma coisa fria, seja uma coisa da boca para fora, colocando falsidade no meio da adoração. Porque ele sabe o potencial que é, a arma poderosa que é a adoração. Então era sobre essas coisas que eu queria falar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês e que toda vez que nós entrarmos diante da presença de Deus, nós venhamos adorar a Ele verdadeiramente e agradar a Ele. Então é isso, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o seu grupo de amigos da igreja. E pra quem não sabe, tem novidades, eu fui convidada pela gravadora Mozilla Records para participar da live session, vou lançar um EP digital. Então pra você não perder todas as novidades, tudo que vai rolar, você precisa se inscrever no canal da Mozilla Records, tá bom? Então é isso, um beijão, fiquem com Deus, desculpa porque agora escureceu e a iluminação ficou um pouquinho ruim, talvez tenha dado algum barulho, mas eu creio que o objetivo desse vídeo foi transmitido e eu espero que ele tenha tocado o seu coração, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchau!